Estamos nos aproximando do Natal. Como já foi dito, né? Não é o Espírito do Natal, é o Espírito de Cristo que está em nós. Tem muitas pessoas que o Espírito de Cristo só aparece nessa época, né? As pessoas ficam tão boas, né? Você vê todo mundo bonzinho, dando presente, né? Mas começou o ano, já muda totalmente. E o cristão não, o cristão ele tem esse Espírito de Cristo constante, de janeiro a dezembro, entra ano e sai ano, ele sempre está aqui. É interessante, amado, que muitas pessoas ficam discutindo a data do nascimento de Jesus. O importante, baixa um pouquinho para mim aí que está dando microfonia já. E o importante é que se lembre do nascimento de Jesus. Eu sempre digo assim que você pode comemorar o dia que você aceitou Jesus, é o dia do nascimento de Jesus na tua vida. E é tão interessante que o aniversariante ele faz o aniversário e quem ganha presente somos nós. É uma cura, é uma bênção, tudo Ele nos dá. E Jesus Cristo, que Ele possa nascer no coração de muitas pessoas nesse dia. Que esse Espírito Santo de Deus, que age na vida das pessoas, que entende desde o seu nascimento a sua missão aqui nessa terra, possa permanecer para todo sempre em nossos corações. Desde já, desejo a todos vocês um Feliz Natal, que no dia de amanhã você cuide, coma o necessário, vigia, pode passar mal, né? Glutonaria também é pecado. Vigia, toma cuidado com o que come, né? Vigia, digamos assim, porque eu sempre digo assim, no momento que você está na roda de amigos, de parentes, nem todos às vezes são cristãos, e ali pode sair coisas que magoa, entristece um. Então você, como cristão, seja manso como a pomba e prudente que nem uma serpente, sempre dessa forma, que você leve a bênção, a paz. Se vai passar com outras pessoas, se tem a oportunidade de você orar e abençoar, faça isso, abençoe, dê presente, receba presente, que seja um Natal mais feliz da tua vida, e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero ler um texto com vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, talvez uma palavra bem diferente daquilo que você costuma ouvir no Natal. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Responderam eles: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, e de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhe:
ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que eu também o vá e o adore. Tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto quando no oriente ia adiante deles, até que chegando ele deteve sobre o lugar aonde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ora, sendo por divina revelação, avisado em sonhos para não voltarem a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. E havendo eles retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantou-se, pois, levantou à noite, tomou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Então Herodes, vendo que fora iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém, em todos os seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, para nós entendermos um pouco mais o texto, porque muitas pessoas fazem muitas confusões com respeito ao texto. Tem muitas vezes você vê um presépio montado. O que é um presépio? Um presépio montam lá o nascimento de Jesus, e você vê do lado onde Jesus está Maria e José, e já coloca os 3 reis magos do lado do nascimento de Jesus. Totalmente errado. Como assim errado? Olha o texto, amado. Olha o versículo 1. O que diz lá o versículo 1 lá? O versículo 1 diz assim: tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que viram do oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam. Olha bem, amados, eles já viram depois que Jesus tinha nascido. Para comprovar o que eu estou dizendo, olha ainda o versículo 11: e entrando na casa, viram o menino com Maria. Ué, Maria teve Jesus aonde? Numa estrebaria. Ele não chegou lá na estrebaria, chegou na casa aonde já estava Maria com Jesus. Só para os irmãos entenderem, porque as pessoas fazem uma confusão tremenda com respeito a esse nascimento de Jesus. Outra coisa que eu vou dizer para vocês: José e Maria, eles não eram pobres. Não. Qual que era a profissão de José? E o carpinteiro não era só para fazer casa, ele fazia móveis, ele comprava madeiras. Por que então que ele teve que estar naquele local para o nascimento de Jesus? Porque quando ele chegou naquela cidade, não havia lugar em parte alguma, em hospedagem, vamos dizer, em hotel, em pensão, em casa de aluguel, não tinha lugar nenhum. Ele queria, eu pago, não tinha. Encontrou aquele local ali, exatamente o local onde as pessoas tinham ali, ajeitava para os animais, arrumava, e era um local mais ou menos ali, e colocou. Eles falaram: vai ter que ser aqui. E não como muitas pessoas, não, eles eram tão pobres que não tinham outro lugar. Não, ele era bem, tinha para pagar aquilo ali. Então nós temos que entender um pouco mais o nascimento de Jesus, porque completou os dias. Então por que José e Maria estavam ali? Porque eles estavam indo acontecer um censo, e eles tinham que se registrar ali, naquela cidade, em Belém da Judéia, e ali era o local onde tinha escolhido para Jesus nascer. E esses 3 reis magos,
esses são pessoas, magos. Aqui essa palavra na verdade vem de astrólogo, era uma pessoa que estudava as estrelas, os planetas ali, eles viviam estudando isso. Vocês viram que é interessante que eles dizem assim: nós vimos a estrela dele. E essa questão da estrela deles, esses astrólogos denominaram a estrela de Jesus, porque estava, pelos estudos dele, estava anunciando o nascimento de Jesus. Por isso que ele chamava a estrela dele, a estrela de Jesus. Hoje a moda, vocês sabiam que hoje já vende estrelas, né? Você sabia disso? Até no Amigo Secreto da Record, teve lá um dos apresentadores lá que deu de presente para um amigo secreto, para o Gugu, né? Com o nome do Gugu. E isso aí, pelos cientistas, eles pagam por isso aí e chamam pelo seu nome. Agora Jesus, ele não somente ganhou, ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a nossa estrela. Agora, amados, eu estou explicando isso para depois nós entrarmos na própria palavra do Senhor. Então, quando esses homens chegaram em Belém, ou melhor, em Jerusalém, eles chegaram ali e procuraram o rei e perguntaram para ele: aonde há de nascer o rei dos judeus? Mas quem é? Eu sou o rei dos judeus. Quem que está nascendo outro rei? E eles reuniram os sacerdotes, os estudiosos aí, sacerdotes pegam a lei e descobrem para nós quando que vai nascer o rei dos judeus. E eles, você viu o texto que eles pegaram e analisaram ali e disseram: vai nascer em Belém da Judéia. E essa é a data. Se ele já não nasceu, está para nascer. E aí o Herodes chama os 3 magos e diz para eles: olha, se vocês vão lá, inquiriu realmente novamente os estudos, não é realmente, então vocês encontrem e vocês me avisem para que eu vá também adorá-lo. Mas ele não ia adorar. Eu quero intitular essa palavra nessa noite sobre o seguinte tema: os Herodes de hoje. Os Herodes de hoje. Guarde bem essa palavra. Mas para você entender os Herodes de hoje, você precisa conhecer a biografia do Herodes. Herodes era rei dos judeus. Quando Jesus nasceu, ele era o rei dos judeus. Ao receber a pergunta dos magos, ele ficou perturbado. Não diz o texto ali que ele ficou perturbado. Falou: mas tem outro rei que eu não estou sabendo. Eu sou o rei dos judeus, vou perder o meu trono? E agora vocês vão entender por que ele ficou tão perturbado. Porque nele havia uma insegurança. Ele sempre foi inseguro. Ele ficou com medo de ter outro rei no seu lugar. Mas por que tanto medo? Por que tanto medo de ter outro rei? Acompanhe a história de Herodes. O imperador nomeou Antípater, pai de Herodes, para ser governador da Judéia. O pai de Herodes, o Antípater, colocou seu filho Herodes como prefeito da Galiléia. 40 anos antes de Cristo, ele foi nomeado rei dos judeus pelo imperador Otaviano. Agora ele já é rei dos judeus. Ele era cheio de estratégias. Ele não era judeu. Ele era da linhagem de Esaú, um edomita. Mas ele casou com uma mulher chamada Mariana, que era judia, para ele ter uma política melhor no meio dos judeus. Então ele passou agora a ser o rei dos judeus.
Herodes, ele se casou com essa pessoa chamada Mariana. Ele era um guerreiro inteligente, hábil, grande orador e diplomata. Mas Herodes também era cruel, impiedoso e desconfiado. Pela sua desconfiança, medo de alguém assumir o seu lugar, olha o que ele fez. Ele fez uma grande matança. A sua desconfiança, ele matou o sumo sacerdote Aristóbulo. Vou matar esse camarada. Afogou seu cunhado, matou afogado. Matou a sua esposa, matou a sua mãe e os 5 irmãos, para não ter ninguém que venha assumir o meu lugar. Era desconfiado ou não? Queria porque queria o trono. Agora estão entendendo por que ele ficou perturbado quando fala assim: aonde está o rei dos judeus? Aonde está, nasceu, onde está o rei dos judeus que nós viemos trazer presente para ele? Ele ficou perturbado. Mas o ato mais bárbaro dele, a maior barbárie que ele cometeu, foi de mandar matar todas as crianças da região da Galileia, da Judéia, ali, de 2 anos para baixo. Vocês observem que ele mandou de 2 anos para baixo. Outra prova que Jesus já era maior, já tinha uma determinada idade quando os magos chegam e encontram com Jesus, porque ele fez o cálculo: manda matar de 2 anos para baixo, não fica ninguém. É tão interessante essa questão, amado, da morte dessas crianças. Vocês lembram da passagem quando o Felipe chega para Natanael e diz: olha, nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. E aí o Natanael diz assim: pode vir boas coisas de Nazaré? E aí Jesus chega e diz assim: olha, eis aqui um verdadeiro israelita. Ele falou assim: por quê? Porque eu te vi debaixo da figueira. Quando ele disse eu te vi debaixo da figueira, qual foi a reação de Natanael? Se prostrou, adorou e disse que realmente ele era o Messias. Por que ele fez isso? Porque a mãe dele, a história relata que a mãe de Natanael havia escondido o menino não morar debaixo daquela figueira, para que Herodes não matasse essas crianças. Quando diz eu te vi debaixo da figueira, quer dizer, só ele e a mãe dele sabia dessa história. E agora Jesus chega e relata exatamente isso. Ele creu. O Herodes era tão terrível, amados, que matou todas essas pessoas. Todas essas pessoas. Herodes não quis o Natal de Jesus, ou seja, não quis o nascimento de Jesus. E os Herodes de hoje, muitos não querem o nascimento, o Natal de Jesus. Eles não aceitam que Jesus venha reinar no seu coração. Eles não aceitam outro rei dentro do seu coração. O rei deles é ele. Eu sou o rei, eu me mando. E quando Jesus aparece um outro rei que quer nascer, não, eu não aceito. E muitas vezes esses Herodes de hoje matam tantas coisas para que não nasça outro rei, porque aqui quem manda dentro de mim, quem manda em mim é eu. Quem sabe, amado, você está sentado do lado de um Herodes que não deixa Jesus nascer no seu coração como rei. Nós não falamos que Jesus é nosso rei? Amém? Nós não falamos que Ele mora no nosso coração? Vocês estão entendendo que quantos Herodes de hoje que não deixam Jesus reinar e começa a fechar todas as brechas, não aceitam o Natal de Jesus, os Herodes de hoje, pessoas inseguras, tentam controlar tudo. Amados, nós não deixamos Jesus controlar a nossa vida, Ele não é nosso cabeça.
E tem muitas pessoas que dizem: não deixa Jesus controlar, eu mando a minha vida, eu faço o que eu quero. Eu detesto quem comanda a minha vida, eu detesto quem manda. Jesus te manda. Se você não está aceitando, então você não está aceitando o Jesus como rei da tua vida. Você quer reinar no teu mundinho. Agora chega Jesus e diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó: bate na porta do seu coração, tem lugar. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Eles tentam controlar tudo, não conseguem abrir mãos dos seus próprios planos e prioridades. Tem um hino do cantor cristão que diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregar tudo. Entregar tudo. Tem muitas pessoas que não conseguem fazer essa entrega total. É os Herodes de hoje. Querem um Cristo do jeito deles. Olha, eu quero Cristo assim, Cristo. Olha como é que eu quero que o Senhor seja. A hora que eu precisar de um dinheirinho, o Senhor me dá. A hora que eu estiver precisando de um presente, o Senhor me dá. A hora que eu estiver precisando de uma cura, o Senhor me dá a cura. A hora que eu tiver, Senhor, fazer isso, o Senhor faz para mim, tá bom? A hora que for para o Senhor pegar e castigar e bater em fulano, o Senhor bate para mim também, tá? E nós queremos um Jesus desse jeito. Não é do nosso jeito, amado. O Herodes, ele não aceitava outro rei que reinasse no seu mundo. A desconfiança, ele eliminou todos os parentes, pessoas que estavam à sua volta. Amado, sem reserva, entregue-se totalmente a Jesus. Deixa Ele controlar o seu mundo, deixa Ele controlar os seus arredores, deixa Ele controlar os seus pensamentos, deixa Ele conduzir a tua vida, porque o melhor de Deus ainda está para vir, amados. Aí você vendo Deus falar ao seu coração, não estão dispostos a alterar em nada a sua maneira de viver. Não é assim que nós encontramos. Tem muitas pessoas que querem Cristo, mas não, eu tenho que continuar com a minha vida desse jeito. Não, eu não posso, eu tenho que continuar bebendo minha cervejinha, meu vinhozinho, não, eu tenho que continuar, não quero abrir mão de nada. Eu tenho que continuar aprontando. Jesus me aceita do jeito que eu estou, mas será? Você precisa abrir mão. Não estão dispostos para alterar. Não é a Bíblia que tem que se adaptar a você, é você que tem que se adaptar à Bíblia. São pessoas inseguras. Amado, o que é uma insegurança? Amado, você já percebeu que a maioria das pessoas, logo que namoram ou casam, vão se casar, e são meio inseguras? Ele vai um tempo para ter uma entrega total? Sim ou não? Então Jesus Cristo é como um casamento. Eu preciso confiar mais em Jesus e me entregar totalmente a Ele. Ou seja, Ele toma conta da minha vida. Ou eu confio ou não confio. Eu preciso descansar no Senhor. São pessoas inseguras. Eu não tenho segurança, eu preciso guardar isso, eu sou inseguro, eu não posso. O mundo de Jesus é diferente. Amados, eu pergunto, e você? Continuará também sendo o dono e Senhor da sua vida? Ou Jesus é o Senhor da tua vida? Tem pessoas que você vai falar com ele, na hora até que ele não diz, mas diz assim: o pastor se mete demais na vida da gente. Não é eu que me meto na tua vida, é Cristo. Eu só vou falar no nome dele. Quer controlar a minha vida? Eu não quero controlar nada. Cristo sim quer controlar a tua vida.
Ele quer estar com você todo momento. Será que nós estamos agindo como um rei em nosso pequeno reino? Você é rei ou Jesus é rei da tua vida? Nesse mundo só tem um rei, e nós os seus súditos. Jesus é o nosso rei. Amados, que nesse Natal seja como um dos magos, vá ao encontro de Jesus e entregue o seu maior presente, que é a tua vida. Os magos entregaram o presente digno de um rei: mirra, ouro, incenso. E Jesus quer de nós a nossa vida, amados, que nós possamos ser esses magos à procura de Jesus, ir ao encontro de Jesus e trazer: eis-nos aqui, Senhor, eis a minha vida aqui. Amados, que nessa noite aqui, nesse número pequeno de pessoas, não haja nenhum Herodes, mas que haja como os magos, em busca de Jesus, o verdadeiro rei, que quer reinar na tua vida. Esse reino, esse trono do teu coração, deixa Jesus sentar e governar a tua vida. Não seja Herodes, que vai eliminando, cheio de desconfiança e insegura. Nele você pode confiar. Ele é um rei que vai cuidar da tua vida, da tua família, dos teus negócios, em nome de Jesus. Aceite o Natal de Jesus nessa noite, amém? Que você possa guardar essa palavra no teu coração. Nunca esqueça, Ele é o rei. Olha para o teu irmão e diz assim: Ele é o rei. Não é você não. Glória a Deus, Ele reina. Como é gostoso deixar Jesus reinar em nós. Deus, obrigado, que a tua bênção agora esteja sobre o teu povo, não somente sobre esses que estão aqui, aqueles que estão nas casas com as suas famílias, recebendo os seus familiares, aqueles que viajaram, estão na casa de parentes, amigos, que a tua bênção esteja sobre eles, Pai amado, protegendo e guardando e livrando de todo o mal, Pai amado. Senhor Todo-Poderoso, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações com o Espírito Santo, que vive e reina em cada coração, e o povo de Deus diga: e um Feliz Natal para todos vocês e a sua família, em nome de Jesus.